destilação trata-se de um método de separação dos componentes de uma mistura homogênea em que o principal objetivo é utilizar novamente os componentes da mistura. Em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação pode ser um método para separá-los. A destilação está presente hoje em dia na indústria de bebidas para a produção de vodka, uísque, cachaça, etc. Nas refinarias de petróleo, na obtenção da gasolina, querosene, óleo diesel e etc. Nas indústrias de cosmético e perfumaria para a obtenção das essências. E em diversas indústrias químicas. Qualquer que seja a técnica ou equipamento, o princípio básico é sempre o mesmo. Um líquido é vaporizado de um recipiente, seu vapor é resfriado, condensado e em seguida coletado no recipiente diferente. Eu vou falar sobre os fundamentos da destilação. A tendência de um líquido vaporizar numa dada temperatura é determinada por sua pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor de uma substância quando se encontra em equilíbrio com sua fase líquida. A diferença entre as pressões de vapor de diferentes líquidos depende apenas das diferentes forças de interações entre suas moléculas. Líquidos com forças intermoleculares maiores terão pressão de vapor menor. O ponto de ebulição de uma mistura depende da pressão de vapor de seus componentes. Um soluto pode abaixar ou aumentar o ponto de ebulição. Se o soluto for menos volátil do que o solvente, ele irá aumentar o ponto de ebulição. Se for mais volátil, ele irá diminuir o ponto de ebulição. A temperatura de ebulição também deixará de se apresentar como um único patamar constante, pois à medida que o componente mais volátil destila, a concentração do menos volátil aumenta, aumentando o ponto de ebulição. Agora eu vou falar sobre os diferentes tipos de destilação. A primeira destilação é a destilação simples. Uma destilação simples envolve a evaporação, resfriamento e condensação e coleta de um condensado em outro recipiente. A destilação simples é muito útil para separar líquidos com cerca de 100 graus Celsius de diferença entre seus pontos de ebulição, ou separar líquidos de compostos que não destilam. Temos também a segunda destilação, que é a destilação fracionada. É praticamente igual à destilação simples em termos de princípio, da técnica e de equipamento. O que difere uma da outra é que, enquanto na destilação simples ocorre apenas uma vaporização seguida de resfriamento e condensação, na destilação fracionada esse processo ocorre inúmeras vezes, proporcionando uma purificação mais eficaz de mistura. O terceiro tipo de destilação é a pressão reduzida. A destilação com pressão reduzida, também denominada destilação a vácuo, é uma única técnica utilizada para quando o composto a ser destilado possui um alto ponto de ebulição, ou seja, acima de 200 graus Celsius, ou quando o composto se decompõe antes de entrar em ebulição. Também é utilizada na química de produtos naturais, para remover o solvente sem aquecer muito o sistema, o que causaria a decomposição de muitos produtos naturais. Temos também o quarto tipo de destilação, o boarraste de vapor. É uma codestilação de dois líquidos imergíveis, onde um deles é a água. Até o momento estudamos a destilação de misturas homogêneas, ou seja, onde todos os componentes encontram-se dissolvidos formando uma única fase. Esses sistemas estão sujeitos à lei de Raoult, ou seja, a pressão de vapor total do sistema depende das pressões de vapor de seus componentes, multiplicadas por suas frações molares. Eu vou falar o uso da citrolina na medicina veterinária. Ela pode ajudar a proteger os animais de insetos indesejáveis, como pulgas, carrapatos e mosquitos. Ela é um repelente. O óleo de citronela pode ser diluído em águas ou em veículos adequados e aplicados topicamente nos animais, evitando áreas sensíveis como olhos e mucosas, e age como repelentes naturais, ajudando a afastar os insetos e reduzindo a probabilidade de picadas ou infecções. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como funciona a destilação de arraste a vapor. Para acontecer a destilação de arraste a vapor, nós vamos precisar da máquina de clivage, de um balão de fundo redondo, de um condensador e dessa biqueira aqui para fazer a separação do óleo
e da água. Nessa máquina de clivage, temos essa manta aquecedora, onde ao colocar a mistura, ela vai aquecer e fazer com que a água e a mistura e o óleo essencial desejado vão subir em forma de vapor. Subindo em forma de vapor, ela vai chegar no condensador, onde essa forma que estava gasosa vai passar para o estado líquido. Com isso, esse óleo vai descer mais a água no estado líquido e chegar até nessa ponta, onde essa ponta, a água por ser mais densa vai ficar abaixo e o óleo por ser menos denso vai ficar acima. Aqui usamos essa biqueira aqui para fazer a separação. Você vai retirar a água em um recipiente diferente e no outro recipiente você vai pegar o óleo desejado.